Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no canal à apresentação da história do ateísmo na China, baseado neste livro aqui, né? História, história do ateísmo, a história do ateísmo de Cambridge, né? Esse volume 2 que tem dois capítulos sobre a questão da China. No vídeo de hoje, né, eu queria agora entrar no segundo capítulo, cuja leitura eu fiz. Este capítulo ele é escrito por um autor chamado Fenggang Yang. Também não sei se a pronúncia está correta, tá? E ele tem como título China Contemporânea. Este capítulo vai tratar basicamente, do chamado período republicano, que começa no início do século XX, tá? Que vai trazer uma série de elementos novos para a gente pensar a questão do ateísmo na história chinesa. Então ele começa inicialmente dizendo que a questão do ateísmo, de uma forma mais contemporânea, né, do nosso entendimento, até mesmo ocidental, é um fenômeno relacionado ao século XX e ao período republicano. Ele vai falar, inclusive, que no período final ali da era imperial, finalzinho do século XIX, né, parte final do século XIX e início do século XX, existiu dentro da sociedade chinesa grupos que manifestavam hostilidade em relação a religiões ocidentais, em particular o cristianismo, porque estava muito atrelado a uma ideia de presença e dominação estrangeira, né? Então há um rechaço nacionalista, né, à questão do cristianismo. Em 1912, né, nós temos então a instauração da República na China. Então a China imperial multissecular ela deixa de existir, né, essa forma de regime político. E aí nós temos um regime republicano sendo instaurado na China dentro de um esforço e de uma luta política e social de tentar solucionar os problemas que a China vivenciava. A China do começo do século XX ela está muito impactada pela presença e pela dominação de potências europeias e associada aos Estados Unidos e o próprio Japão, que meio que fatiam a China para atender seus interesses econômicos, né? É a chamada era do imperialismo. Então, a questão da república ela vem com o objetivo de tentar buscar respostas para isso, né? Modificar essa situação dentro de um espírito de modernização das instituições chinesas. Então, nós temos aqui, com a questão da república, a elaboração de uma Constituição que no seu artigo 7 vai estabelecer o princípio da liberdade religiosa. Também o autor vai falar que neste momento, nesses primeiros momentos da República Chinesa, haverá uma rejeição em relação ao confucionismo, né? Porque ele vai ser identificado com grupos que querem restaurar a monarquia, né? E também nós vamos ter, a partir ali de meados da década de 1910 e década de 1920, o que o autor vai chamar de movimento Nova Cultura. É uma proposta de modernização do país, da sociedade, e nesta proposta há uma crítica. De um lado, o confucionismo, que é identificado com um atraso, né, um passado chinês que deve ser deixado de lado, e por outro lado, haverá uma crítica muito forte à questão do cristianismo, tá? Que também vai ser hostilizado porque vai ser identificado com o imperialismo. E aí no começo da década de 1920 nós temos a criação do Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês vai trazer
uma concepção de ateísmo, né, vinculada à tradição marxista, de pensar a religião como o ópio do povo. Né? Então, esse aqui vai ser um elemento colocado. E aí o autor vai falar que nós vamos ter o desenvolvimento, com o passar do tempo, dentro do Partido Comunista Chinês, de duas vertentes ateístas. Né? Uma que ele vai chamar de ateísmo iluminista e a outra que ele vai chamar de ateísmo militante. Aí tem até uma página aqui que eu queria fazer uma leitura breve para vocês, que diz o seguinte: o ateísmo iluminista, ele tinha a esperança de que a religião fosse gradualmente desaparecer com o avanço do desenvolvimento científico, da educação em massa e da propaganda. Já o ateísmo militante, ele entende que era necessário tomar medidas políticas e sociais com vistas a combater e a suprimir as religiões organizadas. Então, o ateísmo iluminista vai numa linha de que a modernização da sociedade vai levar gradualmente ao desaparecimento da religião, e o ateísmo militante vai dizer que, na verdade, tem que acelerar esse processo, né, através de medidas práticas concretas. Nós temos, então, no final da década de 1940, a Revolução Chinesa, onde o Partido Comunista vai tomar o poder. E dentro daquele contexto, por uma questão pragmática, haverá a liberdade religiosa para 5 vertentes: o budismo, o taoísmo, o islamismo, o catolicismo e o cristianismo de viés protestante. Mas aí, quando nós chegamos na década de 1960, com o chamado fenômeno da Revolução Cultural, nós vamos ter imbuído, presente dentro deste fenômeno chamado de Revolução Cultural, o fortalecimento do ateísmo militante. Então, que é a ideia de combater os vícios e os atrasos ainda existentes na sociedade chinesa que impedem o seu pleno desenvolvimento. E a religião vai ser pensada como um elemento de atraso. Então, vai haver um combate muito forte em relação às religiões organizadas e às crenças religiosas, né? Censura, os boicotes, fechamento de templos, enfim, uma série de questões nesse sentido. E aí, quando a gente chega ali já no final da década de 1970 para a década de 1980, nós entramos num novo momento na história da China, que é o momento da ascensão do Deng Xiaoping, que vai tomar uma série de atitudes relacionadas a reformas econômicas, que vão tentar dinamizar a vida chinesa. E a partir daí vai ter também uma nova política relacionada à religião. Aí eu até tenho um documento que ele cita, o autor do capítulo, que ele diz, é um documento número 19 de 1982. Neste documento tem 5 pontos que são elencados aqui pelo autor, que o documento vai trazer. O primeiro deles é o seguinte, sobre a questão da religião na China socialista. Então ele vai dizer, primeiro ponto, a existência da religião perdurará por muito tempo. Segundo ponto, a religião é um fenômeno de massas, tem um conjunto amplo de fiéis. Terceiro, a religião é um fenômeno complexo. Quarto, a religião está entrelaçada à etnicidade. E quinto, a religião afeta as relações internacionais. E aí ele diz assim, como resultado dessas características, os assuntos religiosos devem ser trabalhados com cuidado, de modo com que as massas de fiéis sejam mobilizadas para a tarefa principal, que é a construção econômica e uma liberdade religiosa garantida desde que
que os religiosos sejam leais ao país, né? Deem suporte ao Partido Comunista Chinês e observem as leis socialistas, né? Este documento também ele vai fazer uma espécie de uma autocrítica sobre a questão do ateísmo militante da época da Revolução Cultural, mas, por outro lado, vai continuar mantendo a característica ateísta como um elemento central na configuração do Partido Comunista Chinês, na doutrina, né? Aquilo que define, do ponto de vista das ideias, que é o Partido Comunista Chinês. E aí a gente entra num segundo momento, né, sobre o período mais recente da história da China, que aí eu vou deixar para falar num próximo vídeo, tá, pessoal? Era isso por enquanto, tá? Um abraço aí, deixe seus comentários e a gente, assim que possível, eu volto com mais um vídeo aqui no canal.